Bom, pois boa tarde a todos. Hoxe temos con nós a José Guzmán e a Ana Miranda. José Guzmán de Lisboa, economista de formación, eurodiputado desde 2019, aínda que desde 2011 ya traballou como asistente de diferentes eurodiputados do Bloco de Esquerda. Ana Miranda, de Vigo, xurista de formación, tamén con moita experiencia no Parlamento, varias legislaturas. Voltará novamente. Mas olha, explica só à mamãe, só queres aquele envelope, não queres mais nenhum? Voltará a ser novamente. Desliga o microfone. 2022. E, bom, obrigado aos dois por estar aquí. A primeira actividade que facemos como Bloco de Esquerda, como o BNG de Portugal, e onde queríamos contar pues, con dúas persoas que son importantes para nós a nivel de organización, como a Ana e o José Guzmán. Entón, antes de comezar, gostábamos se o José pode explicar para as persoas que nos están a ver desde a Galiza que é o que significa o Bloco de Esquerda. O microfone, José. Não me consigo habituar a isto. Olá a todos, obrigado por este convite e por esta oportunidade. Portanto, o Bloco de Esquerda surgiu há pouco mais de 2 décadas em Portugal. Em Portugal, durante grande parte do período da democracia, como sabem, começou em 74, teve um sistema partidário muito estável. Havia 2 partidos de centro, um de centro-esquerda, outro de centro-direita, vou simplificar um bocadinho esta história, um partido à direita, o Partido Comunista à esquerda, e este quadro partidário estava muito sólido e houve assim umas interferências, mas basicamente foi assim durante bastante tempo. E o Bloco foi o primeiro partido a conseguir penetrar neste quadro partidário e resultou da convergência de um conjunto de forças políticas, a União Democrática Popular, o Partido Socialista Revolucionário e a Política 21, que, digamos assim, tinham em comum rejeitar a política centrista do Partido Socialista, mas também querer abrir novas avenidas de intervenção à esquerda que o PCP não permitia construir. Algumas destas forças políticas, sobretudo a UDP, tinham já relações com o Bloco Nacionalista Galego que eram anteriores à própria existência do Bloco, razão pela qual um dos debates que tivemos no início entre estas 3 correntes era que nome é que dávamos a este bicho. Houve várias más ideias que eu nem vos vou contar, mas acabámos por nos fixar em Bloco de Esquerda precisamente por causa da ligação que já existia ao Bloco Nacionalista Galego. A ideia era transmitir uma ideia de unidade e ao mesmo tempo uma ideia de força, porque a previsão que muitos faziam para este reagrupamento da esquerda em Portugal era de que não ia durar muito tempo, que ao fim de 1 ou 2 anos já íamos andar todos em grandes conflitos internos. A verdade é que ainda cá andamos e atualmente somos a 3ª força política em Portugal. Não estamos tão bem como o Bloco Nacionalista Galego, mas conseguimos afirmar-nos e conquistar um lugar na política portuguesa. Obrigado, José. E, Ana, podes tamén explicar para os nosos colegas portugueses que é o que significa o Bloco Nacionalista Galego? Claro que sí. O primeiro que quero é saudar a todas as persoas que están tanto na Galiza como en Portugal, como no resto do mundo, porque temos tamén unha diáspora moito importante como países, non? Como lugares no mundo. Saudar a toda a xente conectada e expresar unha primeira questão que para o BNG é moito importante, que nós consideramos a nosa terra unha nación. Somos unha nación no mundo, somos Galiza, para nós a Galiza como país, como nación, como expresión da nosa realidade e, por tanto, partimos de que somos unha organización soberanista, con principios de esquerda, con defensa dos valores e dos dereitos, mas, sobre todo, coa defensa das clases populares
é dun proxecto que luta pela defensa da Galiza, do seu dereito a producir, do seu lugar no mundo, da súa lingua, que é a nosa lingua, por iso estamos falando sen tradutores, non? Falamos na mesma lingua, igual que eu falo no Parlamento Europeo, a lingua común, que o galego portugués, que fican moitos españois moito sorprendidos, non? Moito sorprendidos porque non entenden, non poden entender baixo o seu autocentrismo como unha persoa eleita na consideración de española, no? Pelo Estado español, pode falar na lingua do Xosé, da Marisa, dos nosos irmãos, na lingua do Miguel Portes, na lingua do Miguel Torga, na lingua de Rosalía de Castro, na lingua de Castelao, cando é a mesma lingua para nós, non? Con diferentes grafías, mas a expresión política e popular da esquerda e da defensa do noso país está claro que é o Bloque Nacionalista Galego, fundado no ano 1982, mas que vende unha traxectoria que xa se inicia nas Irmandades da Fala no ano 1918. Há máis dun século que há un mal latente importante no que unha serie de persoas, tiña aquí o texto, é maravilloso porque aquí está a fotografía de que as Irmandades nas Irmandades da Fala nós nomeámonos dende hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba regionalismo non recolle todas as aspirações nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas. Despois de moitas evolucións, coa raíz de fundar o Partido Galeguista, de unha luta popular, sindical, de distintas expresións políticas ao longo do século XX, nace no ano 1972 o Bloque Nacionalista Galego como expresión da defensa da nosa terra, da defensa da nosa cultura, da defensa das nosas clases populares e sempre dende un punto de vista da esquerda e na defensa dos direitos fundamentais como unha organización pacifista, unha organización que defende a igualdade, a equidade e a xustiza social. Iso para os portugueses que non nos coñecen, e que ademais nestes momentos ten unha especial importancia polo facto de que moitas expresións políticas da esquerda non conseguiron entender que ser de esquerdas e ser nacionalistas na Galiza é ser do BNG, precisamente porque aglutinamos esa defensa da nación sin estar dependentes de Madrid. Nós estamos moito máis próximos co norte de Portugal, por exemplo, que de Madrid. Temos a mesma paisaxe, mesma as vivencias, mesma falla de infraestructuras, a que dizer, porque para ir de Vigo a Porto xa sabemos os problemas que hai, e iso falaremos depois. E iso está tamén o noso lugar no mundo, non? Na defensa da nosa soberanía e no dereito a ser e a decidir por nós propias. Obrigado, Ana. Nós, como residentes en Portugal, tamén encontramos que esa sintonía é ampla, tanto nos posicionamentos do bloco de esquerda como do BNG. Mas, a nivel das institucións europeas, qual é a relación que existe hoxe en día entre o bloco de esquerda e o BNG? Sou eu primeiro? Sí, por exemplo. Nós sempre tivemos, desde que temos eurodeputados, sempre tivemos boas relações com o Bloco Nacionalista Galego e sempre tivemos muito trabalho conjunto, muito embora estejamos em grupos políticos diferentes. Portanto, o Bloco faz parte do GUE-NGL, que é o grupo da esquerda unitária, a esquerda verde nórdica, onde está também o PCP português, onde está o Podemos de Espanha, uma parte, aliás, mas sempre tivemos muito bom trabalho com os verdes e particularmente com a EFA, que é a parte dos verdes EFA que pertence ao Bloco Nacionalista Galego. Eu pessoalmente não trabalho diretamente com a Ana Miranda no Parlamento Europeu, mas tenho trabalhado muito com o Urtasun, que
também é da EFA, neste caso é um deputado catalão eleito pelo Podemos, e eu acho que no Parlamento Europeu criam-se muitas linhas de trabalho e de colaboração que muitas vezes não correspondem aos grupos políticos. Os grupos políticos explicam uma parte dos alinhamentos que existem dentro do Parlamento Europeu, mas há depois também outros tipos de sintonias. Por exemplo, existe a perspectiva geográfica, que se manifesta de forma muito clara em alguns debates. Por exemplo, agora muito recentemente, por exemplo, quando discutimos o Plano Verde Europeu ou o Fundo de Recuperação, surgem perspectivas políticas, obviamente, mas surgem também perspectivas geográficas e até diferentes abordagens dentro da esquerda. Dentro do grupo de que eu faço parte, o GUE-NGL, por exemplo, sobre estes dois temas, que são temas centrais no debate europeu, nós provavelmente estaremos muito mais próximos do Bloco Nacionalista Galego do que de muitos partidos do grupo de que fazemos parte, porque temos mais perspectivas em comum e que se enquadram um pouco na importância da perspectiva ecológica, que é que foi sempre central no projeto político do Bloco, não como uma dimensão acessória, mas como uma dimensão central do nosso projeto, e é também uma componente muito importante da história do Bloco Nacionalista Galego, até por causa da própria história recente da Galiza, em que infelizmente a questão ecológica foi várias vezes determinante. Portanto, eu diria que a questão dos grupos políticos nunca foi e não será certamente nunca um impedimento para que tenhamos muita colaboração ao nível do Parlamento Europeu. Obrigado, José. Ana? Sí, eu continuo con esta idea forza que é a realidade que dende as visões de esquerda que temos o Bloco e o Bloque, non importa moito que estemos en grupos diferentes, porque a Alianza Libre Europea, a IFA, que se refería o compañeiro Gusmão, faz tamén unha defensa de valores e de políticas contra a austeridade e o Bloco niso é experto, non? Aquí mesmo a vosa campaña contra a austeridade aquí colocada, e temos visões, é certo que o Xosé Gusmão e eu ainda non coincidimos porque no meu turno no que o Bloque vai ter a eurodiputada de novo oficialmente e agora para o ano 2022 e ainda non coincidimos como eurodiputados, mas coincidín antes xa con Marisa, Matías e o Miguel Portas tamén co anterior eurodiputado Camilo Nogueira e sempre houve unha colaboración total en moitos temas, xa sexa en relación coa Galiza, Portugal, as infraestructuras, tamén cos temas de ecoloxía, a luta contra os incendios, con temáticas como as telecomunicações, nas que presentamos varias campañas juntos, tanto en Bruxelas como aquí, e tamén na defensa dos bens comuns, dos baldíos portugueses ou dos montes veciñais en man común, non? Nos que tanto tamén traballamos donde Galiza e traballou tamén o Bloco a través de persoas como o vosso compañeiro Pedro Soares e dende aquí tamén transmitir un noso pésame pola compañeira María do Carmo, non? Tan amiga e lutadora nese tema. E no Parlamento Europeo tamén na defensa dunha Europa que non sexa unha Europa fortaleza, senón unha Europa dos povos que pode representarnos a todas e a todos nós, por iso tamén as mesmas visões no tema migratorio e na denuncia constante desta Europa da austeridade e por unha Europa diferente, máis agora que estamos no momento dos fondos de recuperación, hoxe mesmo o Bloque Nacionalista Galego facíamos un acto político en Santiago de Compostela pedindo que eses fondos non estexan centralizados en Madrid e que sexan xestionados por nós mesmas, tamén pola Eurorrexión, porque ao fin e ao cabo nós temos unha situación co norte de Portugal moito importante e que podería ser unha alternativa moito grande, non? Mas que os estados moitas veces non queren porque prefiren esa centralidade, non?
esa centralidade entre Lisboa e Madrid, en lugar de unha comunicación natural como sería a nosa. No Parlamento Europeo, por iso, continuando co que estábamos a mencionar, outras iniciativas internacionalistas, porque os dois partidos, as dúas forzas políticas, somos defensores dos direitos dos povos, por tanto, sempre na defensa de Palestina, do Sáhara, do Kurdistán e de outras realidades semellantes. Vocês como representantes tanto de Galiza como de Portugal no Parlamento Europeo, como achan que as institucións europeas poden axudar a promover o coñecemento entre os nosos dois povos? Non sei, José, por continuar a orden. Bom, nem sempre as instituições europeias têm ajudado a um bom relacionamento entre povos, portanto eu falo um pouco na perspectiva do que poderiam ser políticas europeias que ajudassem essa aproximação. E é verdade que nós temos hoje em cima da mesa vários desafios que se estão a colocar à Europa, e que acho que tem muito interesse pensar na perspectiva das relações entre Portugal e a Galiza, porque, por exemplo, a questão ambiental, que agora é associada ao Fundo de Recuperação e ao Plano Verde Europeu e por aí afora, volta a colocar na agenda política, pelo menos em Portugal, que não sei como é que está o debate na Galiza, há algumas questões que nos relacionam. Desde logo, Portugal e a Galiza têm alguns pontos em comum do ponto de vista do combate às alterações climáticas, seja o facto de terem vulnerabilidades em comum, ou seja, são dois países muito expostos às consequências das alterações climáticas, mas também, de uma outra perspectiva, países que têm grande potencial para contribuir para uma boa resposta às alterações climáticas, nomeadamente no plano da transição energética. E também há projetos, infelizmente projetos demasiado antigos, que ligam os dois países e que têm que fazer parte de uma resposta europeia às alterações climáticas, nomeadamente a aposta na ferrovia e em ligações internacionais ferroviárias. Nós tivemos já há uns bons anos, quando eu era deputado nacional, um grande debate sobre as ligações ferroviárias rápidas de Portugal a Espanha, não é? No fundo, a ligação de Portugal à rede ferroviária rápida europeia. Na altura tínhamos um governo socialista que tinha este projeto, que tinha financiamento europeu, que era um governo socialista que estava sustentado na direita, mas para isto tinha o apoio da esquerda, mas que acabou por ceder à pressão da direita e desistir destes projetos. Nesses projetos estava a linha ferroviária rápida Porto-Vigo, e o adiamento destes projetos foi um autêntico crime contra o desenvolvimento, porque basicamente manteve o país relativamente isolado do ponto de vista ferroviário e teria sido um dos projetos de investimento público que permitiria melhorar a ligação, nomeadamente do norte do país, mas de todo o país também, à Galiza. Aliás, todo este debate da pandemia, todo o contexto da pandemia associado à emergência ambiental, eu acho que nos vai obrigar a pensar um pouco no modelo de globalização que temos tido, pelo menos esse é o debate que nós queremos pôr na agenda, e este fenómeno um bocadinho estranho e particular de nós estarmos muitas vezes... A Ana Miranda agora estava a aflorar um pouco essa ideia. Muitas vezes estamos mais ligados a outras capitais europeias do que a territórios que estão mesmo aqui ao nosso lado e com os quais temos ligações económicas, sociais, culturais muito mais fortes e muito menos trabalhadas, sobre as quais se investe muito menos. E eu penso que os tempos que vêm, que são tempos em que se vai ter que pensar um pouco a globalização e, do meu ponto de vista, vai ter que se recuar nessa globalização e regressar a dinâmicas mais locais,
será um bom tempo para olharmos para como é que podemos fortalecer as relações com territórios vizinhos e na perspectiva em que eu acho que isso é mais enriquecedor, que é a perspectiva de fortalecermos estes laços, e há muito por onde fazer do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da cultura, e já iremos falar de alguns temas a esse respeito. Eu ligo con esta idea que dá Xosé, que é a xeometría variable, non? Neste momento da historia, co que está a acontecer coa pandemia, coas graves consecuencias que já viñan antes da crise, mas que agora están agravadas, co impacto socioeconómico que está a ter a pandemia nas nosas vidas. A xeometría variable pode ser unha forma de relacionamento entre os povos totalmente diferente para que se den ligações naturais, non? E non ligações artificiais, como pode ser aquí o relacionamento que existe entre Galicia e Portugal de forma natural, mas de jeito tamén de mobilización económica, non? As relacións comerciais entre Galicia e Portugal son moito grandes e há que fortalecelas, mas as relacións culturais, mas o problema das infraestructuras que está pendente, que segue con enormes dificultades. Como digo sempre, o lume non ten fronteiras tampouco, tan Bernao, non? O lume non ten fronteiras e vimos como no caso dos incendios no Parque Natural do Xurés, da Peneda Xerés, non? Vimos como non había medios para combater eses lumes, non había medios suficientes porque non existen mecanismos europeus e mesmo estatais suficientes para colaborar, non? Para que poidan colaborar nunha situación tan grave como pode ser un mecanismo de protección civil europea que só funciona se o Estado o reclama en Bruxelas. Mas o Estado español, por exemplo, non reclamou cando foron os incendios, si reclamou o Estado portugués e estábamos nunha situación totalmente anómala, non? Ou o caso sanitario, non? Como aconteceu, como acontece en moitas eurocidades da Galiza e de Portugal, que non poden partillar eses servizos e que na situación da pandemia veuse tamén unha grave complicación, porque tiñan máis perto un hospital, tanto ao norte de Portugal como a Galiza máis perto, e tiñan ao mellor que ir a 100 kilómetros a unha cidade ou a 50 kilómetros a unha cidade. Non se explica, non falla esa sensatez na política que significa que o centralismo moitas veces nos deixa separados, non? Neste momento, as relacións de Galiza con Portugal deberían de ser unha prioridade, porque no caso, por exemplo, do Bloque Nacionalista Galego, se aspiramos tamén a gobernar noso país no ano 2024, somos agora a principal forza da oposición. Galiza é para a nosa visão da Galiza, Portugal é prioritario por moitas razóns, mas é prioritario, non? E nestes momentos, con esas comunicacións que temos co norte de Portugal, vemos como estamos ausentes, non, do debate, e nós puxemos eso tamén como condición no pacto de investidura do goberno actual de Madrid, tamén as conexións con Vigo-Porto, non? Entón, penso que hai que dar unha volta moito grande á situación económica. Temos sectores productivos semellantes nas pescas, na construción naval, no tema agrario, e non há sinergias moitas veces de colaboración porque non há interés dos Estados, non? E tamén temos o problema das deslocalizações que nos afectan tanto a Galicia como a Portugal e en algúns casos tamén son un pouco contrapostas, non? Do que haberá que falar tamén polo impacto da globalización na nosa economía, non? Falando deste tema, por exemplo, a nós, como residentes en Portugal, preocupanos a questão dos traballadores transfronteirizos. Con a questão da pandemia, pois, quen facía un trayecto de 10 minutos de carro, de repente pasaron a alguén até 100 kilómetros. Na última conferencia luso española que houve aquí na Guarda,
falouse xa un bocadiño desta questão, mas quais son as propostas tanto do Bloco de Esquerda como do BNG neste sentido? Non sei, Ana, se queres comezar por agora neste ponto. Si nós defendemos a definición de traballadora transfronteirizo, tanto no que son os programas de Interreg actuais e futuros, neste momento que se está a negociar en Bruxelas o cuadro financiero plurianual 2021-2027, en nos que a Galiza está ausente do debate porque estamos a ver que nin o goberno galego de dereitas nin tampouco o goberno español está a dar suficiente información. E para nós vamos colocar este tema no Parlamento Galego, tamén en Bruxelas, tamén no Parlamento Español. Penso que sería interesante facer iniciativas conxuntas neste sentido. E o traballador e traballadora transfronteirizo para que teña tamén cobertura social do outro lado da fronteira, non? Que non exista fronteira para a seguranza social, que non exista fronteira para o tema da saúde, e que exista unha posibilidade tamén de que este estatuto teña un carácter legal, non só enunciativo, como moitas veces fica Eurorregião ou fica as comunidades de traballo pasadas entre Galiza e Portugal en meras palabras, cando há un problema real de accidentes laborais ou de non há unha solución. Por lo tanto, ten que haber unha legalidade e tamén un respeito por esa legalidade común entre ambas realidades estatais e subestatais, neste caso como a Galiza, que tamén ten unhas competencias propias, tamén en moitos dereitos, non? En moitas áreas do traballo. Obrigado. José? Sim, esta questão dos trabalhadores fronteiriços transfronteiriços tem estado em debate no Parlamento Europeu. Aliás, tivemos recentemente uma resolução que o Bloco de Esquerda subscreveu. Aliás, foi uma resolução que teve um apoio bastante significativo à esquerda e que colocava algumas questões que são muito, muito importantes, porque enfim, a falta de atuação em relação aos trabalhadores transfronteiriços tem colocado vários problemas. Em primeiro lugar, muitas vezes os trabalhadores passam a fronteira e levam consigo ou não quadros legais que promovem a desregulação das relações de trabalho, mas muitas vezes existe também uma coisa que, enfim, tão má ou pior, que é, ao atravessarem a fronteira, caem numa espécie de terra de ninguém, em que as autoridades do seu país de origem consideram que não tem nada a ver com o assunto porque estão a trabalhar noutro país, mas as autoridades desse país também não fazem nada porque não são cidadãos desse país e, portanto, esses trabalhadores encontram-se assim num terreno, literalmente uma terra de ninguém, em que mesmo quando tem determinado tipo de cobertura legal, não existe intervenção por parte das instituições de nenhum dos países no sentido de assegurar esses direitos, e nós temos atualmente em Portugal vários problemas a esse nível. Temos aliás uma situação bastante recente nas obras da barragem do Tâmega, que prosseguiram em plena situação de Covid e onde trabalha um número elevadíssimo de trabalhadores em condições de grande risco sanitário, inclusive com as autarquias do lado de cá a desresponsabilizarem-se até com um discurso, digamos, pouco solidário, e ficar-me-ei por aqui em relação à maioria dos trabalhadores que são trabalhadores do lado do Estado espanhol. Mas temos depois também problemas na agricultura e por aí afora, e portanto esta questão dos trabalhadores transfronteiriços tem merecido muito pouca atenção, e é verdade que esta resolução abre alguns caminhos interessantes do ponto de vista do combate à precariedade, do ponto de vista de garantia de direitos de trabalho e de contratação e de combate a cláusulas de trabalho abusivas para trabalhadores das várias nacionalidades que estiverem envolvidas, a questão de uma autoridade do trabalho europeia
que atue sobre este tipo de situações para assegurar que ninguém cai num vazio legislativo que infelizmente continua a acontecer muitas vezes, e depois existe a questão das medidas de saúde no contexto atual, que aliás é um debate que eu estou convencido que irá continuar depois da pandemia. Há um aspecto importante naquilo que a Ana estava a dizer a propósito da indústria naval, que em Portugal foi praticamente toda destruída, graças a uma ideia de país que durante muito tempo vingou em Portugal, que era de que Portugal não tinha nada que ter setores industriais, que isto era um país de sol e praia, e que nunca íamos conseguir afirmarmos no setor da indústria. Eu penso que essa ideia hoje está um pouco em recuo, e muitos dos que pensam um processo de reindustrialização verde do país pensam um pouco ao longo do eixo litoral do país, que teria tudo a ganhar em prolongar-se para ligar-se com a Galiza, que tem uma indústria naval mais, apesar de tudo, mais robusta do que tem hoje Portugal. E acho que isso nos permitiria enfrentar alguns desafios de que fala a Ana Miranda. Aliás, eu sei o processo que está a passar a indústria naval na Galiza, porque como faço parte do grupo de trabalho do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, estamos a tratar precisamente o pedido de compensação aos trabalhadores que foram afetados pelas deslocalizações na vossa indústria muito recentemente. Ana, querías apuntar? Só un bocadiño, justamente co Fondo de Ajuste á Globalización, e que esta semana mesmo non vai ser tratado o debate dese apoio, mas eu quería simplemente lembrar unha cuestión importante tamén, que é o tema educativo, que a xente ainda non falou, o tema educativo e a ligación que pode existir tamén no futuro co eixo naval, pescas, mar, industria, non? Entre Galicia e Portugal, que pode ser a plataforma atlántica nestas novas políticas europeas de en tempos de reconstrución. E para Europa Central o mar non importa, o mar está desplazado, mas nós somos a porta atlántica da Europa e do mundo, non? Do mundo, desta parte do mundo. Entón, esa visão tamén temos que tela en conta agora cando plantexemos políticas novas cos fondos europeus. Pode ser moito interesante afondar nas universidades, no mundo das universidades, das políticas investigadoras que já traballan nos campos do mar, entre Vigo e Aveiro e outras universidades portuguesas, non? E afondar tamén na creación de emprego en base a esa alternativa tamén, a alternativa do mundo do mar, a alternativa das pescas, a alternativa de unhas políticas moito máis xustas do punto de vista ecolóxico, non? Era só este bocadiño. En relación a isto, unha das persoas que nos está a ouvir pregunta sobre se as eurocidades, tanto a de Vigo, a de Valenza Tui, como a de Xaves Verín, alén do turismo, non deberían de estar tamén cheias de outro tipo de conteúdo máis académico, máis productivo. Non sei qual é a vosa postura con a questón das eurocidades, neste caso a de Xaves Verín e a de Tui Valenza. Non sei, Ana. Se queredes comezo, eu tamén está Tomiño Vilanova, o tema de Tui Valenza, Chaves Verín. Falábamos antes un tema que é moito importante, agora cando a pandemia fiz que os estados fecharan as fronteiras, na fronteira, por exemplo, entre Chaves e Verín había un grande problema, porque há moitas persoas que traballan a 5 kilómetros dun e do outro lado, e non había unha solución para eses traballadores transfronteirizos que o mellor moran na Galiza, mas traballan en Portugal, ou o contrario. Esas persoas que por unha cuestión legislativa non podían desplazarse, non? Entón, foi unha situación moito paradóxica, ou o facto en Verín, que há un hospital que quixo o Partido Popular aquí pechar, e como unha muller de Chaves non pode
ter o fillo no hospital máis próximo, non? En lugar de ter que facer 60 kilómetros ou ao revés, non? Entón, ao contrario, nos pensamos que hai que reforzar as eurocidades, que os fondos europeos, nomeadamente o FEDER, que vai recibir un 5% máis de investimentos nos vindeiros orzamentos previstos do cuadro financeiro e, sobre todo, da todo o programa REACT, como que un programa de fondos extraordinarios contra a pandemia e tamén dos fondos de cohesión tradicionais, apoien as eurocidades, mas non como unha questão folclórica da que falaba tamén o José antes, cando falaba de que querían facer un Portugal de pandeireta e de sol, non? Aquí tamén nos queren facer unha Galiza non tanto de sol, porque aínda chove un poquinho, mas unha Galiza sen industria, unha Galiza sen traballo, unha Galiza do folclorismo, non? E iso non queremos, nós defendemos que o traballo é vida, que o traballo é un dereito e que ademais a Galiza ten dereito a producir e que as eurocidades poden ser aglutinadores de moita forza e de moitas posibilidades, non só culturais tamén, de dinamismo e de potenciar unha serie de relacións políticas, de relacións comerciais e de relacións educativas moito importantes. E, polo tanto, dende os gobernos nos que o BNG está nesas cidades, nomeadamente o caso de Tomiño, já ten unha colaboración estreita con Vilanova da Cerveira, moito grande, para que esa fronteira non sexa un impedimento, senón que se convirta nunha realidade. Ou no caso de Verín, igual, no que temos a tenencia de alcaldía, na prefeitura, relacións políticas tamén moito interesantes. Foi moito importante o traballo que se fix na defensa dos incendios tamén en común, non? Como dun e do outro lado se podría ver reforzado tamén esa luta na defensa da ecoloxía contra estas alterações climáticas que falaba o Xosé, contra unha un problema tan grande como son os incendios, como son os lumes, que no que non hai solucións comuns e que tiñan que ir moito máis alén das eurocidades, non? Sim, eu quando estava a preparar este debate, tive a ouvir uma conferência de imprensa do Bloco Nacionalista Galego sobre a questão da candidatura da Galiza à CPLP. E uma das coisas que eu achei muito interessante, uma candidatura da Galiza que entretanto foi sequestrada pelo Estado espanhol, com a colaboração do PP, e que, enfim, que ficou um bocadinho empancada também, porque eu penso que o Estado português trabalha muito mal a questão da língua, não apenas na perspectiva da política cultural, que em Portugal é um crónico parente pobre de todas as políticas, mas também em tudo aquilo que a língua pode facilitar do ponto de vista de relações económicas, do ponto de vista de relações académicas, do ponto de vista da continuidade geográfica onde ela existe. E eu acho que uma das coisas mais interessantes nessa conferência de imprensa é que a candidatura da Galiza à CPLP era enquadrada em tudo o que a língua pode proporcionar, para além de tudo aquilo que já conhecemos, ou seja, é mais ou menos um clichê cada vez que se fala de Portugal e da Galiza, das continuidades culturais, de tudo aquilo que nós muitas vezes nem nos apercebemos, mas temos em comum, e fala-se menos de como a língua pode facilitar outro tipo de continuidades, nomeadamente económicas, e já falámos de algumas delas, mas a partir de relações económicas mais permanentes e mais estratégicas e pensadas estrategicamente, que é uma coisa que nunca aconteceu, quer dizer, pelo menos desde que eu participo em debates económicos, desde que ouço falar sobre projetos de desenvolvimento para Portugal, a Galiza é uma coisa que não existe, é muito raro aparecer, a não ser quando são debates mais centrados na realidade específica do Norte, e esses eu de facto conheço menos bem, mas aí é verdade que a questão surge, e também sobre tudo o que pode aparecer a partir daí, por exemplo, debater
estratégias comuns na reindustrialização, na transição energética, no ordenamento do território, e isto inclui a questão da floresta, inclui, por exemplo, a questão da organização de serviços públicos. De facto, não há nenhuma razão, tendo nós centros urbanos muito consideráveis na fronteira, não termos algum tipo de protocolo, algum tipo de estratégia comum de gestão dos serviços públicos nessa parte do território. E, aliás, a língua também aí pode ajudar a que haja, a obrigar a criar essas estratégias, por exemplo, a questão do ensino da língua do ensino cruzado da língua nesses territórios. E, finalmente, havendo uma estratégia desse género, havendo uma política para a economia, para a cultura, para o ordenamento do território, haver também uma rede académica muito melhor integrada e com projetos comuns que respondessem a todo esse plano estratégico que infelizmente não existe. E o que nós verificamos é que tão pouco tem sido cuidado com esta questão, que mesmo coisas tão simples no contexto atual, e isto devolve-nos àquele debate sobre o tipo de globalização e o tipo de relações de vizinhança que construímos ou não construímos, à questão das televisões portuguesa e galega de um lado e do outro da fronteira. Quer dizer, é óbvio que aqui há entraves que não têm nada a ver com logística, que têm a ver com resistências do lado do Estado espanhol e que depois também se manifestam nas relações com o Estado português, a ideia que eu tenho é que existe quase uma certa subordinação, que o Estado português, antes de atravessar a fronteira, pergunta a Madrid se pode ser. E pronto, eu diria ainda, como já estamos a terminar, eu gostava de introduzir a questão da agricultura, porque eu acho que esse é um setor em que as consequências desta pandemia associadas à questão ambiental nos vão obrigar a repensar por completo todo o circuito de distribuição alimentar e de produção agrícola, porque pensar a distribuição alimentar é pensar a produção agrícola, e orientar-nos para circuitos muito mais curtos de distribuição, que nos levam para uma forma de agricultura completamente diferente. E eu acho que isso também... que esse tipo de agricultura orientada para a proximidade e orientada para a distribuição de proximidade nos vai fazer também, vai tornar cada vez mais útil diluir as fronteiras, ainda por cima em territórios que têm tanto em comum, o que também, obviamente, toda a produção agrícola e a gastronomia e por aí afora são uma forma de produção cultural. E parece-me que essa é também uma questão em que valeria a pena termos um pensamento estratégico, porque isto vai ter que mudar, quer os poderes do momento queiram, quer não. Eu gostaba de pegar, como militantes do BNG aquí en Portugal, gostaba de pegar ya como último ponto mellor a questão da CPLP, non? E gostaba de preguntarlle a Ana cual é a posición un bocadiño do Bloco Nacionalista Galego con a questão da integración da Galiza na comunidade de países de lingua portuguesa. Como está ese ponto? E como moita xente sabe xa, nós fomos defensores no Parlamento Galego tamén da denominada Lei Paz Andrade, a Lei Paz Andrade que pretendía de alguma maneira institucionalizar moitas cuestións, pero tamén a adhesión de Galiza á comunidade de países en lingua portuguesa, na que houve un acordo unánime do Parlamento da Galiza, unánime. A día de hoxe, o goberno da Xunta boicoteou esta problemática, tamén o goberno español, porque sabemos que na CPLP, ao final, este estatuto de observador depende dos estados, nós non estamos para nada a favor e por iso instamos tamén a que o Bloco de Esquerda nos volte a axudar con este tema e a que sigamos aí dentro da CPLP está de observadores a Academia Galega da Lingua Portuguesa, tamén o Consello da Cultura Galega, e nós gostaríamos inmenso
de participar como país, non? De que esa doble moralidade que o goberno de Galicia faz, decir unha coisa no Parlamento e logo facendo outra cando ten que defender esa presenza, non? Ou esa luta para que o Estado faça esa solicitude. E ao mesmo tempo, quero lembrar que no Parlamento Europeo há un grupo de eurodiputados e eurodiputadas en lingua portuguesa, ¿no? Que sería a representatividade desa CPLP, mas no Parlamento Europeo é un grupo informal, como poden ser os intergrupos, e do que pois teño a honra tamén de participar como ex-eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego e futura eurodiputada, porque para nós é importante esa defensa da lingua, mas tamén das industrias culturais asociadas á lingua, como ben decía o compañeiro, e na importancia de que a nosa lingua común nos abre moitas portas no mundo e que nos pon fronte a unha realidade que é realmente unha oportunidade cultural, de posicionamento político e de dignidade tamén, porque cando falamos da defensa dos dereitos humanos e dereitos e liberdades, que máis dereito que poder expresarnos na nosa lingua, e cando eurodiputados pois desa extrema dereita que arrasa en Europa e franquista, e vos por sorte, Xosé, non tedes aí xa moitos restos, bueno, tedes algunha coisiña, algún ataque agora últimamente, no, de racismo e xenofobia, mas aquí há franquistas no poder aínda, há franquistas no poder e há fascistas que están desgraciadamente nas institucións e que nos atacan. Ainda temos o paso de Meirás aí, e moito obrigada tamén ao Bloco por asinar no ano 2019, por asinar ese manifesto pela devolución do Pazo de Meirás ao pobo galego, que esa expresión, ese lugar de expresión de que o franquismo ainda está vivo e que recentemente acaba de ter unha sentencia. Vos conseguiste desde algún xeito eliminar ao fascismo institucionalmente, fica ainda nas rúas, mas institucionalmente, porque non existe unha Fundación Salazar ou restos da ditadura. Nós ainda temos unha Fundación Franco no Estado español e esa tamén é unha luta común no Parlamento Europeo, que foi a luta contra o neofascismo na Europa, e por iso tamén quero agradecer o vosso apoio cando foi todo o tema das denuncias contra o franquismo vivo, porque ao final tamén somos partidos irmáns, partidos políticos que defendemos uns valores de esquerda, mas tamén uns valores antifascistas, e iso é moi importante citalo e defendelo sempre aquí, nas rúas, mas tamén institucionalmente, non? Ok, pois vamos ir rematando. Ficaron algunhas preguntas aí para atrás, mas quería agradecer os dois o tempo que nos dedicaron, e moito obrigado, e espero que no futuro pois consigamos continuar a colaborar da mellor forma. Tá bom? Vamos continuar, sim, senhor. Até à próxima. Moito obrigado a ti, Alberto, a todos os compañeros e compañeras do Bloco de Esquerda, tamén do BNG en todo o mundo, que sigamos traballando por esta defensa das nosas realidades con principios comuns, non? Como son a defensa da liberdade, da paz, sobre todo de que a xente poda vivir e traballar na súa terra. Ok. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adeus, um abraço.